Olá, eu sou Eduardo Montes e hoje eu quero falar com vocês sobre ferramentas de gestão de projetos. Como escolher as ferramentas de gestão de projetos que vai fazer a diferença no seu negócio. Mas antes da gente iniciar e falar de ferramenta, tem um trabalho prévio que precisa ser feito. Um erro comum que tem nas organizações é começar a falar da área de projetos selecionando a ferramenta. Não dá para pensar na ferramenta se a gente não sabe como será gerenciado os projetos. Qual abordagem que você vai adotar, qual abordagem de desenvolvimento, se é uma abordagem mais ágil, uma abordagem mais preditiva, qual o framework que você vai adotar. Primeiro, tem que saber o como. Segundo ponto, a questão de orçamento. Qual é o orçamento que você tem disponível para comprar essas ferramentas? Isso pode limitar e direcionar a sua pesquisa. Eu, pessoalmente, sempre busco avaliar as ferramentas que o cliente já tem. O que você já tem hoje disponível? Você tem aí, eventualmente, algumas ferramentas de compartilhamento de arquivos? Você já tem algum software já adquirido? O que você tem? E aí tentar se adaptar eventualmente com aquilo que você já tem. E essa seleção, todas essas questões vão auxiliar na seleção da ferramenta. Mas antes de eu falar das ferramentas em si, queria ressaltar aqui que todas as ferramentas que eu vou citar aqui são ferramentas que eu já usei, que eu já apliquei ou pessoalmente ou junto com os meus clientes. E existem várias outras ferramentas que talvez sejam melhores ou tão boas quanto as que eu estou citando aqui, que podem ser adequadas aí para a sua organização. E relacionado à metodologia e às próprias ferramentas também que você vai utilizar, você tem que considerar aí os tipos de projetos. Quais tipos de projetos que você vai desenvolver dentro da sua organização? Você trabalha com projetos de sistemas, de tecnologia de informação, de engenharia, está construindo prédio, está fazendo evento, está trabalhando com consultoria. Então, quais são os projetos mais comuns dentro da sua organização? Então, isso é importante para definir qual método, qual framework que você vai adotar e, eventualmente, até as ferramentas. Outro ponto importante que acaba diferenciando também aí tanto a metodologia como as ferramentas é o prazo. Então, às vezes, na sua organização, você trabalha com projetos de curta duração. A gente fala curta duração, às vezes menores de 30 dias. Às vezes, projetos de média duração, alguma coisa aí entre 2 meses a 1 ano. E projetos de longa duração maiores aí que 1 ano. Então, você não pode tratar um projeto de 1 mês igual um projeto que vai ser maior que 1 ano, né? As necessidades de controle, o orçamento que você vai usar é diferente. Você tem que tratar essas particularidades. Um outro ponto também que às vezes pode diferenciar é se você faz esse projeto internamente ou se você faz o projeto com terceiro. Então, se você faz o projeto com terceiro, às vezes o terceiro faz toda a gestão de projetos e traz os reportes para você. Então, a sua necessidade de controle é um pouco menor, né, relacionada às ferramentas a serem adquiridas. Existe um quadro que eu gosto bastante, que mostra aí as diferenças de ambiente de projetos ágil, iterativo, adaptativo e híbrido, que está no guia PMBOK na 6ª edição, página 666, para quem quiser dar uma olhada depois, que mostra essas diferenças entre essas abordagens de desenvolvimento. Então, quando você vê do seu lado esquerdo aqui a abordagem mais preditiva, você vai notar que, por exemplo, os requisitos da abordagem mais preditiva, elas são definidas principalmente antes do início do desenvolvimento. Preditivo, requisito, escopo, no início é definido. Na abordagem ágil, quando você vai mais para o lado direito, os requisitos eles são construídos, são elaborados ao longo do projeto. Você vai desenvolvendo, você vai adaptando os requisitos, vai adaptando ao escopo ao longo dos projetos. Essas características também vão te ajudar não só a definir a metodologia, o framework, mas também as ferramentas que você vai utilizar posteriormente. E aí eu fiz alguns agrupamentos pensando nessas necessidades. Se você for pensar do lado mais complexo, né, então iniciando pelo lado mais complexo,
Você vai pensar em empresas com projetos de longa duração, uma abordagem ou abordagem preditiva ou abordagem híbrida, que vai misturar aí tanto a preditiva com algumas coisas das abordagens ágeis, né? Sem restrição aí de orçamento ou com pequena restrição de orçamento. E você tem as necessidades são maiores, né? Você vai querer ter uma governança, você vai querer ter um monitoramento de prazo e custo, usando aí uma linha de base, que é a fotografia que você faz no final do seu planejamento, para comparar isso com aquilo que foi realmente executado, se tem desvio, fazer o tratamento, mostrando isso, por exemplo, numa curva S. Você vai querer ter o fluxo de caixa do projeto, vai querer ter o orçamento, vai querer ter uma gestão de risco mais detalhada. Nessas situações, a solução que normalmente é a mais adequada é uma ferramenta mais robusta de gestão de portfólio, que a gente usa muito dentro do termo inglês aí, PPM, que é o Project Portfolio Management. E aí nós temos Microsoft Project Online, Primavera EPPM, Clarity PPM, que são soluções muito robustas, conhecidas no mercado, que eu recomendo aí o uso. Uma outra situação é quando a gente vai para uma abordagem ágil, uma abordagem preditiva, no qual a gente vai trabalhar com gestão de atividades usando cartões e listas. Muitas vezes usar a ferramenta Kanban, com fluxo de atividades. E aí você tem duas necessidades que você tem dentro desse contexto. Um é criar um ambiente de colaboração entre equipe, né? Que você possa compartilhar arquivos, você possa ter canais de discussão, para que as pessoas deem as suas ideias e possam trabalhar juntos com a equipe, criando o escopo do produto, requisitos, etc. Então, para esse ambiente de colaboração, tem dois softwares muito conhecidos, que um é o Microsoft Teams, muito usado aí, já usei em vários clientes meus, e o outro é o Slack. Também é um software muito bom para fazer esse ambiente de colaboração, muito conhecido, que também já usei em alguns clientes meus. A outra necessidade é fazer essa gestão das atividades, onde que a gente vai ter os quadros, listas, cartões, para fazer a gestão de backlog, usar a ferramenta Kanban, entre outros aí. E aí eu uso bastante o Trello. O Trello é uma ferramenta que eu gosto muito de usar, ele inclusive tem uma versão gratuita que dá para você fazer bastante coisa, né, com a versão gratuita. E você tem, que eu também já usei, o Microsoft Planner, né, que vem junto com o Microsoft Teams. O Planner eu até recomendo usar quando você usa junto com o Teams, para ter toda a solução integrada da Microsoft. Então esses são os que eu mais usei. E aí vale também considerar algumas outras alternativas. Se você não vai adquirir o Microsoft Teams ou o Slack, você pode usar aí algum software para compartilhar arquivo, como o OneDrive, o Dropbox, o Google Drive. Em alguns clientes eu já usei essas soluções que eles já tinham para facilitar, acabei aproveitando esses recursos. Para gestão de cronogramas, se você não for contratar o PPN, que realmente envolve um investimento maior, você tem umas outras alternativas, né? Você tem às vezes um portfólio de projetos menor, né? Alguma coisa entre 50 projetos, você pode eventualmente tratar isso usando outros softwares. Até dentro da própria Microsoft, se você quiser usar o Microsoft Project Standard, por exemplo, seria uma solução a ser adotada e você pode fazer toda essa gestão de cronograma. Eu mesmo uso essa solução em alguns clientes meus. E se você quer uma solução open source, você tem o Project Libre, que acabou melhorando bastante nos últimos anos e hoje você tem uma solução eventualmente mais alternativa que você possa trabalhar. De forma resumida, tudo que a gente falou aqui, então é importante para selecionar essas ferramentas de gestão de projeto que você faça a lição de casa antes. Então, primeiro, definir como os projetos serão gerenciados, qual abordagem que você vai utilizar de desenvolvimento,
qual que é a metodologia, qual que é o framework, é dentro do contexto que essa organização está inserida. E avaliar as ferramentas já existentes para evitar aí investimento desnecessário. Então, às vezes é melhor você postergar um pouco essa aquisição e aí você avalia melhor e faz um investimento mais assertivo depois. Segundo ponto, avaliar suas necessidades de acordo com o seu contexto. Então, a gente falou empresas com projetos de longa duração, abordagem preditiva, com pouca restrição de orçamento, até sem essa restrição, vai para uma solução de PPM, que eu citei o Project Online, o Primavera, o Clarity, o PPM. Do outro lado, abordagem ágil, abordagem preditiva, mas que eu vou trabalhar com gestão de atividades, com quadros e cartões, listas, eu vou ter para trabalhar a colaboração entre a equipe, Microsoft Teams e o Slack. E para gestão de atividade, o Trello e o Microsoft Planner. E outras alternativas que eu falei para vocês eventualmente considerar, para compartilhar arquivo, OneDrive, Dropbox, Google Drive, e para gestão do cronograma, o Microsoft Project Standard e o Project Lib. Muito obrigado e até a próxima.